Alô você, meu aluno. Vamos começar agora com o conceito de crime, uma parte muito importante dentro da parte geral do Código Penal, presente em todos os editais onde pede o direito penal. Fatalmente você vai ter que saber o conceito de crime, você vai ter que entender como é que funciona o crime. Na regra geral, existem dois conceitos de crime. Existe o conceito tripartido e o conceito bipartido. Nós vamos trabalhar sempre o conceito finalístico, tá, de crime. Isso aí é uma coisa mais à frente, é uma coisa mais aprofundada, mas hoje você vai entender de uma forma simples. Se você estiver fazendo concurso para a área policial, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil dos Estados, até mesmo delegado de polícia, você não pode inventar moda. Se você tentar ir pegar um livro daquele bem grosso lá do professor Damásio ou de outros professores, de outros doutrinadores mais novos, você vai se perder, não vai entender nada. O que eu vou fazer para você? Eu vou trazer de uma forma sucinta, direcionada para o seu concurso público, da forma que você veja, entenda e responda a questão. Você não precisa dar aula, você só precisa ir lá, responder o X da questão e a questão está certa para você ganhar seu ponto e trouxer o seu contra-cheque. Essa é a finalidade do nosso curso, ser objetivo. Então, olha só, vamos acompanhar aqui o conceito de crime, onde esse conceito de crime vai tomar a vertente finalística tripartida do direito. Ou seja, tripartida porque você vai dividir o crime em 3 pedacinhos. Finalística porque é a corrente que a gente está seguindo. Por enquanto só tenta emendar isso, que a corrente de crime que a gente está colocando para você é a finalística tripartida. Ou seja, você divide o crime em 1, 2, 3 pedaços, correto? O primeiro pedacinho do crime que você vai ter que entender é que o crime ele tem que ser um fato típico, ou seja, ele tem que estar tipificado. Isso a gente vai ver no artigo 1º do Código Penal. Ou seja, se ele é um fato típico, obrigatoriamente ele tem que estar escrito e previsto exatamente na lei como crime. Ou seja, o fato típico, a coisa tem que estar tipificada, tem que estar escrita. Como é que ela está escrita, Evandro? Olha só, para ser fato típico, ou seja, para ser considerado crime no Brasil, ele tem que estar tipificado, ou seja, tem que estar escrito numa lei e tem que ter perfeita coadunação do que está escrito com a conduta humana. Ou seja, o artigo 121 tem um exemplo que é matar alguém. Ou seja, você tira a vida de alguém. Alguém tem que ser um ser humano, alguém que está, alguma pessoa humana. Por isso que se você for lá e fizer um disparo num cachorro, não pode receber o nome de homicídio. Recebe o nome de qualquer outra coisa, inclusive pode ser dano, porque o cachorro, ele vale um bem, ele é um bem material, ele vale alguma coisa, ele tem valor econômico. Então, matar alguém, matar uma pessoa. Pena, 6 a 20 anos. A descrição típica do que você faz, ou seja, aquela conduta que você comete, que está na lei dizendo que é crime, ela é chamada de preceito primário. E a pena é chamada de preceito secundário. Não existe crime somente com preceito primário. Tem que ocorrer o preceito primário com o preceito secundário. O que adianta você dizer que o cara, se matar alguém, comete crime se você não dá uma punição para ele? Se você não dá o jus puniente, se você não dá uma punição estatal no cara. Então, para ser considerado crime, tem que estar escrito e previsto a conduta humana e tem que ter a pena. A conduta humana é chamada de preceito primário e a pena é chamada de preceito secundário. Pois bem, a segunda característica, o segundo elemento do crime é ser antijurídico. Meu povo, o que é ser antijurídico? Olha essa palavra aqui, ó, antijurídico. Ser jurídico quer dizer que a coisa é legal. Ser antijurídico, você vai estar dizendo que a coisa que o cara comete é ilegal. Você vai falar assim, poxa, Evandro, ficou difícil de entender, porque se está escrito que é crime lá, quer dizer que é ilegal. Não, meu povo, não quer dizer não. Porque a sua conduta pode estar prevista como crime e ainda assim ser considerada legal pelo ordenamento jurídico. Imagine a seguinte situação hipotética. Eu sou policial rodoviário federal e estou com a minha pistola na cintura. Eu estou dentro de uma relojoaria comprando um relógio para minha esposa. O cara chega e assalta a relojoaria, identifica que eu sou policial e saca a arma na minha direção. O que eu faço? Eu saco a minha pistola 40, aponto na direção dele e faço um disparo. O que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente usando moderadamente dos meios que eu tenho necessários para conter a injusta agressão do cara que era atual ou iminente a direito meu ou de terceira pessoa. Ou seja, eu cometi um homicídio, eu fiz um disparo de arma de fogo numa outra pessoa e a minha conduta, que sou policial, eu matei alguém.
Só que eu matei alguém, o fato é tido como típico. Agora eu pergunto, é antijurídico? Não, não é. É jurídico, é legal. Por que que é legal? Porque vai estar numa das excludentes de licitude. Nesse caso que eu dei aí, é chamado legítima defesa. Mas existe outro, estado de necessidade, existe estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Então esses 4 aqui são chamados excludentes de licitude. Isso eu vou mostrar para você. Eu dei um exemplo de legítima defesa, ou seja, quando você comete um fato típico, mas ele é jurídico, ele não é antijurídico. Tranquilo? O antijurídico pode receber o nome de ilegal também, ou de ilícito. Ilegal ou ilícito. Ou seja, não é porque o fato é típico que necessariamente ele vai ser antijurídico não, tá, meu povo? Porque se você tiver nas excludentes, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, você cometeu um fato típico, mas ele não era antijurídico. Então vamos lá, o fato tem que ser típico, tem que ser antijurídico e ainda o fato tem que ser culpável. Evandro, o que é culpável? Ser culpável é a capacidade de receber pena. Tem pessoas que não têm capacidade de receber pena. Olha que legal. Exemplo, menor de 18 anos. Um garoto de 15 anos no Brasil, ele saca uma bazuca e dá uma bazucada numa mulher que está saindo de casa, explodiu a mulher. Só sobrou a cabeça da mulher lá. O resto foi tudo explodido pelo menor. O menor cometeu um fato típico? Cometeu. Está escrito. O menor cometeu antijurídico? Cometeu. Porque o ordenamento jurídico não permitia que ele desse uma bazucada na mulher. Só que ele pode receber pena? Não, ele não pode receber pena porque ele é menor de 18 anos. Os loucos, sabe aquele cara que mora do lado da sua casa? Você passou 20 anos da tua vida vendo o cara cagar na mão e passar na cara. O cara passa merda na cara, ele é completamente maluco. Ele rasga dinheiro, passa merda na cara, bate com a cabeça na porta. A mãe dele comprou 4 cachorros, ele comeu os 4 cachorros. Ele é completamente louco. Amigo, um belo dia ele descobre que ele tem aquela coisa que todo homem tem. Ele sai correndo e comete um estupro numa menina na rua. O fato é típico? É, porque estupro está previsto no Código Penal. Ele cometeu algo antijurídico? Sim, o ordenamento não deixa ele estuprar a mulher, mas ele pode receber pena? Não. Ele não tem a capacidade de receber pena porque ele é louco. No momento da ação da omissão, ele era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou se determinasse de acordo com esse entendimento. Essa frase que eu falei no final vai fazer sentido para você quando eu trabalhar lá na inimputabilidade, aí vai fazer sentido para você. Mas hoje você tem que saber que o cara cometer crime tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Só que com o tempo eu vou desenvolver uma coisa em você que você vai criar isso na cabeça. Quando o cara não comete um fato típico ou não comete algo antijurídico, você vai dizer que vai excluir o crime. Agora, quando ele não tem a capacidade de receber pena, você não vai dizer que exclui o crime. Você vai dizer que vai isentar o cara de pena. Evandro, eu não entendi até agora. Amigo, é difícil, né? É complicado, porque eu estou dizendo que para ser crime tem que ter os 3. Aí eu falo que se tirar esse pedacinho aqui, o cara não comete crime. Se tirar esse pedacinho, o cara não comete crime. Mas se tirar esse pedacinho, você não pode dizer que o cara não comete crime. Você tem que dizer que o cara está isento de pena. Mas na regra ele não vai cometer crime também. Mas isso a gente vai ver nas questões. Vamos com calma. O Código Penal não é difícil. A única coisa que eu estou trazendo é ele de uma forma básica para você. Repete comigo que Deus é Pai. Conceito de crime finalístico tripartido. O crime tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Faltou o primeiro pedacinho, o cara não comete crime. Faltou o segundo, não comete crime. Faltou o terceiro, está isento de pena. Tranquilo? Isso é só o início de um trabalho que eu estou fazendo com você. Vamos passar agora para o artigo 1º do Código Penal para a gente começar a entender como é que funciona essa estrutura. Beleza, pessoal? Vamos agora ver o artigo 1º do Código Penal. Vamos entender o que ele está falando. Agora a gente vai começar com a estrutura, só que sempre voltada para acertar questões de concursos públicos. Se você assistir a aula ou já assistiu a aula de Direito Penal em outros lugares, você vai ver que às vezes parece que está meio sem sequência. Eles jogam muita coisa na cabeça de vocês. O que eu fiz? Eu resolvi colocar a sequência do Código Penal de uma forma onde você consiga efetivamente responder as questões de concurso. Então vamos começar, lógico, naturalmente, a gente já viu a introdução do conceito de crime, agora a gente vai começar pelo artigo 1º do Código Penal para entender como é que funciona essa estrutura. Olha só, o artigo 1º diz assim: não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Nada mais ele está falando aqui, não há crime sem lei anterior que defina, ele está falando do preceito primário, que eu falei para vocês, e não há pena sem prévia cominação legal, ele está falando do preceito
secundário. Ou seja, quando você olha no Código Penal e está escrito assim, artigo 121, matar alguém, e ele prevê a pena logo embaixo, pena de 6 a 20, o que ele está fazendo? Ele está prevendo uma coisa que, se você fizer, vai ser considerada como crime e ele está dando a pena. Mas isso antes da sua conduta. Vamos supor que o cara no dia 1º cometa a conduta de matar alguém e essa lei só sai editada no dia 2. Amigo, o cara não pode ser punido. A lei não pode retroagir para pegar o cara. A única coisa que tem que acontecer é que você tem que dar conhecimento do que está acontecendo para as pessoas em sociedade. Se você está prevendo lá, matar alguém, está dando a pena de 6 a 20 anos, quer dizer que você está mostrando para o cara que o que ele comete é tido como crime. Por isso que quando você chega, as normas penais, elas não são proibitivas. Ela não te proíbe de nada, elas são descritivas, ou seja, ela descreve que o que você fizer vai ser crime. Quando ela coloca aqui, matar alguém, ela está descrevendo a sua conduta de matar alguém. Se você matar, ela vai te dar uma pena de 6 a 28. Ela não coloca não matar alguém. Ela não está te proibindo. Ela deixa você matar em algumas situações. Por exemplo, estado de necessidade, legítima defesa, são as excludentes de ilicitude, ou seja, ela legaliza que você mate alguém para cessar a agressão dela. A regra é essa, geral. Quando ela prevê que não há crime sem lei anterior que a defina, não apenas sem prévia combinação legal, ela está trazendo esculpida dentro dela 2 princípios básicos, o princípio da legalidade e da anterioridade. Ou seja, não há crime sem lei anterior que a defina. Então você tem que ter, pelo princípio da legalidade, uma lei em sentido estrito. Aí entra o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal diz que somente lei ordinária pode prever a combinação de crime, a combinação de conduta e a combinação de pena. Ou seja, o princípio da reserva legal nada mais é que um desdobramento do princípio da legalidade. Como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse legalidade e como se fosse reserva legal. Aí você fala assim, Evandro, eu não entendi. Pensa comigo, o princípio da legalidade, ele prevê vários tipos de lei. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Só que a reserva legal ela é tão estrita que, para ser combinado crime e prever pena, somente lei ordinária. Por isso que ele é totalmente estrito. E outro, ele proíbe algumas coisas. Por exemplo, proíbe a combinação de lei que prevê crime através de medida provisória, através de lei delegada. Ele restringe um monte de coisa. Então, o princípio da legalidade, ele diz o seguinte, que para que haja crime, obrigatoriamente tem que ter uma lei combinando aquilo. E mais, não basta qualquer lei. Pelo desdobramento, que é o princípio da reserva legal, obrigatória é somente lei ordinária para prever crime. E também está previsto o princípio da anterioridade, porque, como eu expliquei para você, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, tem que ter lei anterior combinando o fato e tem que ter prévia, ou seja, anterior pena. Se o cara comete o crime dia 1º e dia 2, se ele comete o fato dia 1º e dia 2 sai a lei prevendo como crime, esse aqui está isento de tudo. Somente o cara que comete do dia 2 para frente é o cara que vai cometer crime e vai poder receber pena. Por quê? Ele tem que ter prévio conhecimento do que está sendo feito. Então, está esculpido dentro do artigo 1º 3 princípios. Legalidade, anterioridade e reserva legal. Aí você vai ter que ver qual é o entendimento da banca. Se a banca colocar assim, é correto afirmar que no artigo 1º está previsto o princípio da legalidade e anterioridade, você vai falar que está certo. É correto afirmar que no artigo 1º está previsto legalidade, anterioridade e reserva legal? Você vai dizer que está certo também. Se ele colocar só os 2, é porque ele está considerando a reserva legal o desdobramento da legalidade. Se ele colocar os 3, é porque ele está considerando a reserva legal independente. Tanto faz um quanto o outro, vai dar a mesma coisa. O que eu quero que você entenda é como funcionam os princípios. Por que é da legalidade? Porque tem que ter lei prevendo crime e combinando pena. Evandro, mas eu não entendi. Por que é reserva legal? Reserva legal é porque existem vários tipos de lei. Existe lei delegada, lei ordinária. Reserva legal é porque é muito mais estrito. Somente um tipo de lei pode prever o crime, ou seja, lei ordinária. Então não são todas as legalidades. Tem uma mais estrita. E anterioridade, porque tem que estar previsto antes da conduta do agente. Ou seja, tem que ter lei e prevendo a pena e depois o cara comete o crime. Você já viu que as normas não são proibitivas, são descritivas.
Dentro do princípio da reserva legal, a gente também vai desdobrar duas observações muito importantes. Primeira observação que a gente vai colocar: medida provisória, meu povo, não pode cominar a conduta humana no crime, tampouco cominar a pena. Então o que acontece? Por exemplo, o presidente, diretamente através de medida provisória, não pode criar um crime. Não existe isso. Aonde está? Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Medida provisória, lei delegada, nada disso pode prever crime ou cominar pena. Eu já falei para você, pelo princípio da reserva legal, somente lei ordinária. Por isso que alguns autores, eles colocam o quê? Que o princípio da reserva legal de lei ordinária, porque somente lei ordinária pode prever crime e cominar pena. Medida provisória jamais, meu povo. Medida provisória não pode prever crime nem cominar pena. Se cair isso, está errado. Qualquer outro tipo de palavra que cair que não seja lei, está errado também. Medida provisória não pode combinar crime e prever pena. Lei delegada também não. Decreto muito menos, que decreto é o poder regulamentar dos chefes do Poder Executivo. Esse aqui muito menos ainda, não pode prever crime. Tranquilo? Vamos falar agora da analogia em direito penal. O que é analogia em direito penal? Analogia em direito penal é você usar um caso concreto no outro, que não existe previsão legal. Pode ser usada analogia no direito penal? Vamos matar isso. Analogia no direito penal pode ser usado sim, mas somente se for para beneficiar o agente. Ou seja, a analogia só pode ser usado in bonam partem, ou seja, para beneficiar o agente. Esse aqui é aceito em direito penal. Agora, analogia em malam partem, aquela analogia onde você prejudica o cara, essa não pode ser aceita, tá? Vamos dar um exemplo? Meu povo, esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui é um exemplo didático. Na verdade, o violento atentado ao pudor não existe. Isso parou de existir. Mas eu vou criar uma analogia em cima dele, quando existia, que era para você entender, e eu já falo também que ele não existe mais. Aí fica legal. Antigamente funcionava assim, ó. Esse aqui que está recebendo a ação, você vai chamar ele de sujeito passivo. Você vai dizer que esse aqui que está aplicando a ação é o sujeito ativo. Meu povo, eu não vou ficar igual no curso presencial tendo que explicar. A menina pergunta: Evandro, o que é essa linha aqui? Meu filho, essa linha aqui é um pênis ereto tendo introdução aqui numa outra pessoa, ou seja, sujeito ativo e sujeito passivo, executando a ação e sofrendo a ação. Aí eu pergunto pro câmera assim: ô câmera, qual que você prefere, ser o sujeito passivo ou o sujeito ativo? Ele fala assim: meu filho, eu prefiro cometer o crime, mas ser o sujeito o quê? O sujeito ativo do crime. Não vem com essa história de sujeito passivo, não. Antigamente funcionava assim: se você colocasse o seu carrinho na garaginha número 1, ou seja, pênis na vagina, você cometia o artigo 213. Amigo, tirou e colocou na garaginha número 2, colocou no ânus, você cometiu o 214, ou seja, atentado violento ao pudor. Então, se o cara era muito taradão, ele botava na frente, tirava e botava em cima, ele estava cometendo 2 crimes. Ou seja, estupro e violento atentado ao pudor. Aí tinha uma lei que falava assim: olha, se a mulher engravidar através do estupro, ela pode fazer o aborto. O aborto é legalizado pelo médico. É chamado aborto sentimental, ou seja, você, minha filha, foi estuprada, o cara comeu você engravidou, ficou com a barriga desse tamanho, pode fazer o aborto? Pode, mas somente aonde? Somente através do estupro. Aí você fala assim: ai meu Deus, eu estou estudando para direito aqui, o cara está falando um monte de besteira. Meu povo, o direito penal é chamado direito das condutas ilícitas. Tem que falar essas coisas, porque o direito penal só trata de coisa ruim, só trata de crime. Crime é ruim, crime não é coisa boa. Então, se o cara cometesse um estupro, você poderia fazer o aborto? Poderia fazer o aborto. O médico pode fazer o aborto quando é derivado de estupro. Mas quando era derivado de atentado violento ao pudor, não. Olha só, imagine se o cara enfiasse o pênis no ânus da mulher e cometesse
coito anal com ela e ejaculasse ali dentro. E pela mobilidade dos espermas, os espermas saíssem ali e avançassem até a vagina e a mulher engravidasse. E aí, como é que faz? Podia fazer o aborto? Não, não tem previsão legal de aborto vindo do violento atentado ao pudor. Só que para beneficiar a mulher que engravidou através do violento atentado ao pudor, eles usavam a analogia. Ou seja, não valia por atentado violento ao pudor, mas usava-se a analogia do estupro. E aí podia fazer o aborto consentido, o aborto sentimental. Isso aí é chamada analogia em Bonham Carty para beneficiar o agente. Só que, olha, hoje não existe mais o violento atentado ao pudor. Se hoje botou o seu carrinho na garaginha número 1 ou na garaginha número 2, é estupro. Fez a mulher cometer sexo oral com você, estupro. Fez a mulher se masturbar na sua frente e você ameaçando ela, estupro. Tudo hoje é estupro, tranquilo? Então isso aí foi só para você visualizar o que era analogia em Bonham Carty e analogia em Malam Partem. Então, meu povo, tudo isso aqui é desdobramento do princípio da reserva legal. Lembrando que medida provisória, lei delegada, decreto, nada pode prever crime e combinar pena. Lembrando que a analogia em Malam Partem ou analogia em Bonham Carty, elas existem na sua prova, mas somente a em Bonham Carty, para beneficiar o agente, é a que vai ser aceita pelo Código Penal. Beleza? Meu povo, a gente tratou do artigo 1º do Código Penal, a gente tratou de todas as vertentes de dobramento deles. Agora eu vou dar um bom exemplo que você vai entender bem. Você imagina o seguinte, imagine que 3 pessoas estão dentro do apartamento, alugam um apartamento ou alugam uma casa e eles estão elaborando um assalto ao Banco Central. Eles começam a montar, colocam todos os mapas na parede, eles compram os carrinhos, as picaretas, as apás, que é para poder fazer o buraco até o Banco Central, eles compram tudo. Nesse meio tempo, a polícia invade a localidade, encontram as 3 pessoas e encontram também todos os apetrechos. Aí eu pergunto para você, houve crime? Meu povo, para a gente saber disso, a gente tem que se resgatar ao artigo 1º. Olha só, eram 3 pessoas que estavam planejando um assalto ou um furto, dependendo da situação. Meu povo, não existe lugar nenhum onde diz que planejar é crime. Ou seja, ou a pessoa subtrai coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça, ou de qualquer outra forma reduz a capacidade de resistência da vítima e comete roubo, ou a pessoa subtrai coisa móvel alheia, que é artigo 55, e comete furto. Não há previsão legal em lugar nenhum para planejar um crime. Agora, e eram 3 pessoas. O que poderia acontecer é que se tivesse mais de 3, ou seja, se naquele dia tivesse no mínimo 4 pessoas, eles também não iam entrar no crime de roubo ou crime de furto. Aí eles iam entrar no artigo 288 do Código Penal, ou seja, formação de quadrilha ou bando. Eles se juntaram para cometer reiteradamente crimes. Só que não era o caso. Primeiro que não tinha 4, só tinha 3, e a lei prevê mais de 3. Primeiro que não existe lugar nenhum onde você vai ter que planejar um crime e dizer que esse fato é tido como crime. Para que esse fato fosse crime, poderia ter 2 situações. Primeiro, tinha que ter uma lei colocando assim, pessoas que planejam crime responderão pelo fato X, pena 10 a 20 anos, tudo bem. Ia ter o preceito primário e o preceito secundário prevendo a conduta deles. Só que lugar nenhum prevê que a conduta de planejar um crime é crime. Todos os equipamentos que eles estavam ali, nada ilícito, estavam com a pá, carrinho de mão. Colocar o mapa também do banco também não é crime. Então o ato de planejar, vocês vão ver mais lá na frente que o crime é dividido em 4 partes. Cogitação, preparação, execução e consumação. Se não entrar na esfera de execução, em regra, não há crime. O que eles fizeram? Eles cogitaram e prepararam. Até aqui não é constituído crime, salvo se fosse crime autônomo. Ou seja, se eles estivessem com arma de fogo, ou se eles estivessem com mais de 3 pessoas, aí ia ser quadrilha ou bando, ou se eles estivessem com arma de fogo, ia ser posse ou porte ilegal de arma de fogo. Nesse caso concreto que eu dei para vocês, eles não cometeram crime de forma nenhuma. Então, muitos outros exemplos, vocês vão ver que vocês vão ter que se socorrer ao artigo 1º. Lembrando que onde não há crime sem lei anterior que a defina, não há pena sem prévia combinação legal, também está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, sendo um dos preceitos fundamentais, uma das garantias fundamentais do indivíduo. Então, você já sabe que tanto o preceito primário quanto o preceito secundário são importantíssimos para a nossa aula.
A gente vai trabalhar agora, na sequência, a lei penal no tempo e a gente vai ter um desdobramento, mas a todo momento a gente vai estar trazendo o artigo 1º do Código Penal para vocês. Lembrando, para finalizar, que não existe medida provisória que prevê crime ou comina pena, não existe também lei delegada, não existe decreto e analogia somente para beneficiar o agente, nunca para prejudicar. Um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula.